Eu acho que é o conjunto, usando teoria e usando prática. É o que a gente falou do carro da Ferrari. Ele Exato. não vai entrar nem pra corrida direto. Nunca. Ele vai treinar, vai começar com 100 km, 150, 200. Aí ele vai treinar curvas menores. E talvez ele tenha Ferrari, mas ele nunca vai passar de 200 km por hora. Pode ser. Ou de 100 km por hora, tá? Acontece sim. O ponto dele é aquele e pronto. E acabou. Eu assim... E tem muito disso também, né, cara? Dentro do universo corporativo, eu vejo que é assim também. Tem um cara que chega em determinado nível, pra ele aquele tá bom. Tem um cara que às vezes você quer ser só vendedor. Às vezes tem cara que quer ser só gerente. Pronto, ele vai ser o melhor vendedor. Não mexe com ele, deixa ele lá. Às vezes nem o melhor, mas às vezes pra ele, sei lá, vamos supor... Na minha área é milhões, né, que a gente fala, né? Mas na sua, às vezes é, sei lá, 100 mil, 200 mil por mês, 50 mil. Na minha, às vezes o cara vende 1 milhão por mês. Tá bom pra ele. Ele não quer mais que aquilo. Entendeu? Pronto. Tem gente que é feliz assim. Agora tem gente que já não é. E aí entra a história, né? Você tem que respeitar isso também das pessoas. Totalmente. Por quê? Porque ela vive bem daquele jeito. Qual que é a ideia de tudo que a gente tá conversando aqui, tá? É você sempre viver bem. Óbvio que vai ter momentos, por exemplo, que vai ser estressante. Você vai ter que sair ali de sua zona de conforto, né? Mas tudo em prol... Ou não, né? Não, mas vai ter que sair, não tem jeito. Às vezes por um momento... Acho que depende do que a pessoa quer, cara. Tem que sair. Tipo, o cara pra vender um imóvel, beleza, vendeu por 1 milhão ali, gostou, ele teve que sair da casa dele. Pelo menos pra mostrar lá. Sim, entendi. Entendeu? Processos É em o si, processo. né? Mas o que Mas acontece? aí chega um tempo que aquilo é automático, né? Automático. Só que as pessoas têm que entender. A gente trabalha, é produtivo, mas tem que se preocupar com o Bem-estar. bem-estar. Por quê? A gente já conversou sobre isso. Eu Já falamos encontrei um bastante. amigo meu também, agora recente, sobre isso. O bem-estar da pessoa é tudo. Ou seja, a gente perguntou ali, qual que é seu patrimônio e tal, tal. Seu patrimônio é a pessoa. Porque se ela ficar doente, foda-se quanto... Desculpa a palavra. Não interessa... Tá liberado. É liberado? Não interessa quanto você tem na sua conta bancária. Não vai resolver. Se você ficar louco, por exemplo, der uma depressão intensa, vai adiantar quanto você tem na sua conta bancária? Então E você você sabe o que é pior, cara? é seu bem mais precioso, então você tem que tomar cuidado. Eu acho que essa, pra mim, minha opinião, essa parte mental, cara, ela é mais danosa do que a física, às vezes. E a parte mental, ela é uma das que a gente não imagina, tá? Eu, quando perguntei pro psiquiatra, tipo assim, se era frequente pessoas como é que se diz ali? Do meu perfil, tá? Pessoas do meu perfil, lá ele falou assim, o tempo inteiro. O tempo todo. Porque parece que você tá saudável, entendeu? E outro, parece Isso que é o problema. e parece que o problema é só com você. E Não é, isso, né? tá? O problema ele é geral. Ele não é visível, né? Ele não é Você visível. não consegue, às vezes a pessoa não consegue perceber. Que ela tá E com você não depressão, percebe. tá com ansiedade. Você não percebe. A pessoa não percebe. Então ele parece ser mais leve, Mas só que ele é mais imperceptível, ele é mais importante? traiçoeiro, vamos dizer assim. Os sinais. Você me perguntou, mas você não teve nenhum sinal disso, tá? Quando eu cheguei lá em Foz, na viagem... Aí voltou pro assunto agora. Voltou pro assunto agora. O pessoal tava esperando só você Esperando falar só disso. isso, não era? Quando eu cheguei em Foz... Isso foi 1 ano depois de sair de um psiquiatra. Sim, o psiquiatra foi outro caso. Foi outro caso, beleza. Mas aí 1 ano depois aconteceu essa situação. Foi 1 ano depois. Tá. Mais ou menos 1 ano depois. 9 meses, 10 meses depois. Certo. Quando eu cheguei lá, eu... E você ainda tava agoniado ou você já tava de boa? Cara, Porque... que isso? Mas você tranquilo. tava tomando os remédios ainda. Não, já tinha Você parado. tinha parado já, os remédios Resolveu. Você deu uma baixada na sua frequência ali e ficou de boa. Pronto. Então Entendeu? você tava tranquilo. Vai pintar um quadro, vai jogar um tênis e resolve o problema. Né? Vai ali eliminando aquela ociosidade de lado. O meu problema era a ociosidade. Ficar ocioso era terrível pra mim. E aí o que aconteceu? Chegou lá, eu cheguei com a garganta inflamada. Tá? Fiz a última reunião de encerramento do mês. Deixei tudo pronto. Apresentei dados, tudo pra todo mundo. Falei pro meu secretário o seguinte. Falei, vai lá na farmácia e compra uma nimesulida pra mim, porque minha garganta tá ruim. E eu tomei uma. Isso em Goiânia ainda. Isso em Goiânia. Fui apresentar a reunião, fechou lá, beleza. No outro dia cedo, entramos no carro e fomos pra Foz do Iguaçu. Eu fui dirigindo. No meio do caminho, isso aqui me inchou um pouco. Aí eu cheguei lá, a gente chegou em Foz, eu falei pro meu pai no outro dia, mesmo dia, amanhã nós vamos no hospital. Porque não é normal, né? Eu nunca fiquei com garganta a esse ponto. Fui no hospital, o médico olhou tudo, não, isso aqui é uma amidalite, injeção, resolve, mais remédio. Aí eu não conformei com aquilo, no segundo dia eu fui no hospital de novo. Aí no terceiro dia eu fui em outro hospital. No outro hospital o médico me atendeu. E ele falou assim, você vai ficar internado.
Vai ficar internado porque esse aqui pode fechar e você vai tomar antibiótico. E o que esse médico falou pra mim o tempo inteiro, tá? Eu tava quase irritado já. Desde o momento que ele falou, Rodrigo, você tem que diminuir seu ritmo. Você tem que diminuir seu ritmo. Mas em teoria você não tava acelerado. Exato, mas parecia que era até uma coisa assim, sobrenatural. Ele nem sabia, né? Você tem que diminuir seu ritmo, você não pode, você tem que dormir, você tem que descansar. Mas você tava dormindo normal. Dormindo normal, às vezes eu tomava um remédio ou outro pra dormir, né? Então, assim, fiquei lá no hospital esses dias e trabalhando. Peguei o notebook, sempre pegava o notebook, pôr em cima da cama enquanto eu fiquei tomando os antibióticos no hospital. Resumindo, pra resumir, fui entubado. Tipo assim, o médico tinha me dado alta, tá? O médico tinha me dado alta pra eu sair do hospital. Fui entubado, fui pra UTI e só lembro de acordar aqui em Goiânia depois de vários dias. Mais de 20 dias, né? Pronto, mais de 20 dias, né? Praticamente dado como morto, você sabe disso. Então todo mundo falava, tá quase morrendo. Inclusive os médicos, né? Inclusive os médicos. Todos os médicos que me operaram foram... Minha prima médica me recebeu lá no aeroporto, quando chegou, e já tinha arrumado a equipe toda aqui, e me acompanhou, graças a Deus e graças a ela também, que ficou ali de perto, acompanhando. Então os médicos praticamente que ficaram o tempo inteiro ali perto. Eu sobrevivi, entendeu? Sobrevivi. Mas todos os médicos, até o que me operou, tá? Que deixou uma cicatriz aqui no pescoço, mas faz parte. Até ele falou que operou porque tinha que operar. Porque ele não acreditava que eu ia viver. Resumindo, foi uma coisa... foi uma coisa grave? Acho que foi mais uma fatalidade, tá? Por quê? Uma sequência de fatalidades. O médico que me atendeu lá, que cuidou de mim, lá em Foz, que, né, passou os antibióticos, que me fez ficar no hospital esse tempo, ele falou ele não queria deixar eu vir embora de lá. E eu louco pra vir embora. Eu falava, não, tenho que ir embora. Isso antes de internar. Isso antes de eu ser entubado. Eu já estava lá no hospital. O que aconteceu? Ele falou assim, cara, como que você sai da sua cidade com a garganta inflamada? Você já tá tendo sinais. Ele falou. Mas a gente não tem aquilo como uma coisa grave. Tipo assim, beleza, eu quebrei o braço, meu braço tá mole, mas eu não tô vendo sangue. Então tá bom. A garganta inflamou, tá ótimo, é normal, todo mundo tem garganta inflamada. Não, eu chutei um negócio ali, meu pé tá doendo, mas é normal, daqui a pouco melhora. Então, o corpo dá sinais. A gente não enxerga os sinais porque não quer. Ou senão a gente enxerga os sinais e diz assim, isso pode esperar. Por exemplo, talvez se eu não tivesse ido com a garganta inflamada, que era uma coisa simples, talvez não teria agravado tanto. Por quê? Porque na hora da intubação, eu peguei uma bactéria hospitalar. Então eu não fiquei doente, por acaso. Eu peguei uma bactéria hospitalar na hora da intubação. Certo? E isso quase me levou a óbito. Entendeu? Me trouxeram pra cá. Eu fui. Cuidado por aqui e tal. Fizeram todos os exames, descobriram bactéria, entraram com o antibiótico correto. Então, por exemplo, poderia ter sido evitado, não poderia? Talvez se eu não tivesse saído da minha cidade com a garganta inflamada, não teria. Mas tudo a gente imagina o quê? Não, isso aqui pode esperar, isso aqui pode esperar, isso aqui não é nada. E pode ser alguma coisa ou acarretar algo tão grave. O médico ainda falou pra mim, falou assim, você não deveria ter... Ele falou pra mim isso, você não deveria ter saído, se a sua garganta estava inflamada. Aí eu achava extremamente normal, como é muito normal a gente fazer o quê? Vai lá na farmácia, compra uma nimesulida. Vai na farmácia e compra um remédio de dor de cabeça. Por quê? Porque a gente acha que nunca vai ficar doente. Ou que acha que aquilo é mais importante. E os sinais estão sendo dados todos os dias. A gente não percebe. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Resumidamente, né? Então, por exemplo, beleza, talvez se eu não tivesse ido na viagem, poderia ter sido menor o impacto aqui na cidade? Talvez. Talvez se eu não tivesse sido entubado, eu não teria pego a bactéria e talvez estaria normal lá, eu estaria ter vindo normal. Então não dá pra você saber de nada, mas uma coisa é fato. O médico falou uma coisa importante que eu gravei. Você não deveria ter saído da sua casa com a sua garganta inflamada. Muitas vezes dá os sinais, tá? Dá os sinais. A gente não percebe ou não faz conta que aquilo vai ser ou não importante. E pode ser importante. Às vezes você tem uma tonturinha. Você acha que é você tomar um remédio de dor de cabeça. Às vezes pode ser um aneurisma começando. Ou não.
Às vezes você se desgasta com o cliente. Pode entrar em paranoia também, né? Senão acabou ficando doido. Exato, mas o que Mas acontece? é observar o que é frequente. É observar, por exemplo, a gente tinha um amigo nosso que morreu agora recente, ele foi pro banco, chegou lá, passou mal do banco, teve um AVC. Aí, pô, fala, foi do nada. Não foi do nada. Pergunta é, será, né? Não é do nada, entendeu? É muito diferente você dizer, por exemplo, a pessoa teve um câncer, descobriu agora, já tá bem avançado. Câncer é uma doença silenciosa, certo? Mas você concorda comigo? Mas a pessoa pode fazer um check-up. Não pode fazer um check-up? Não pode fazer uma preventiva? E pode descobrir no início e ter menos impacto, concorda? Mas a gente, muitas vezes, diz o quê? Isso é depois. É igual isso, o carro. isso É não engraçado, nada. porque às vezes no carro a gente faz e na gente mesmo. E na gente a gente não faz. E a gente é igual o carro. Entendeu? A gente é igual o carro. A gente funde motor, a gente, né, tem que trocar uma certa engrenagem, de vez em quando você tem que pôr uma válvula no coração, fazer alguns reparozinhos. Mas tudo faz parte do quê? Da sua consciência, de tentar equilibrar. Porque o corpo, ele não é imortal. O corpo físico não é imortal. Entendeu? Quando eu tinha 18 anos, beleza. Quando eu tinha 18 anos, eu virava à noite, 2, 3 noites, assim, trabalhando, fazia nem diferença. Hoje, se eu ficar 2 horas além do período normal, de eu dormir, eu não presto no outro dia. Antigamente, você tomava uma garrafa de uísque, né? Nem tanto, né? Né? Não é assim? Não, eu tô falando a gente tomava, né? Hoje, se eu tomar uma dose de uísque, esquece, eu tenho que dormir. É. Então, as coisas funcionam mais ou menos assim. São de épocas, a gente tem que saber dosar isso, né? Até mesmo seu nível de trabalho. Não é que você vai ficar improdutivo ou deixar de alcançar aquilo que você quer. Mas a forma de trabalhar tem que mudar. E às vezes você trabalha menos, trabalha de uma forma mais inteligente, Exato. você fica até mais produtivo, ganha mais dinheiro. Entendeu? Às vezes a pessoa cuidar da saúde dela, ela ter o tempo de ir pra academia, ela comer bem, fazer o check-up dela todo ano e tal, isso faz com que ela fique muito mais produtiva no trabalho, ganhe mais dinheiro e é mais feliz, entendeu? E só que às vezes a pessoa prefere viver naquele hard work. Só tem uma qualidade de vida, né? Prefere viver no hard work, só que na verdade ela tá sendo menos produtiva.